Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sei que faz tempo que eu não gravo, mas eu tô um pouco envolvido porque eu tô fazendo um RPG de mesa e eu parei um determinado tempo justamente para preparar algumas coisas para executar o primeiro playtest desse RPG de mesa. Foi um sucesso, deu tudo certo e agora eu voltei. Pretendo continuar gravando pelo menos esse um vídeo por semana aqui que eu prometi. E indo na onda um pouco daquilo que eu pretendo trazer para esse canal a longo prazo, transformando ele não unicamente num canal de quadrinho, mas também num canal sobre diversas coisas, coisas que eu gosto no geral. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre The Witcher, a nova animação que saiu lá na Netflix, que eu assisti no dia de hoje. E grata foi a minha surpresa quando eu descobri que a animação adapta um conto de dentro do livro, que é justamente o meu conto favorito. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conto, vou falar um pouquinho sobre a animação e a gente vai comparar as duas coisas. Então, bora papiar. Uma coisa que não fica muito clara, pelo menos não me parece ficar claro, para quem assiste série, para quem joga o jogo, para quem assiste as animações do The Witcher e tudo mais, é que o Geralt, ele é uma pessoa muito destruída em termos de sentimentos, de desejos pessoais e tudo mais. Ele realmente tem diversos problemas ali psicológicos que são abordados de uma forma muito interessante no livro. E eu acho que uma das formas, um dos detalhes mais incríveis nisso tudo é o como ele se pune querendo ficar com a Yennefer. Pode parecer bonitinho o relacionamento deles em diversas obras, mas acontece que é um relacionamento que pode ser chamado nos dias de hoje de um relacionamento muito tóxico. Por quê? Porque o Geralt ele é desesperadamente apaixonado pela Yennefer, ao ponto de desistir de coisas que ele verdadeiramente quer, justamente porque isso colocaria em risco o relacionamento dele com a Yennefer. Mesmo que ele não esteja com ela, mesmo que em momento algum ela tenha dado a entender que ia voltar para ele, ainda assim ele abandona coisas. E esse conto em específico, que é um conto da sereia, que eu confesso para vocês que eu resolvi não pegar o livro para ler exatamente qual é o título do conto, mas ele é o último conto do segundo livro e dá para tu ler ele isolado se tu quiser sem nenhum problema, tá? Esse conto destaca muito isso. Nele temos o Jaskier, ou o Dandelion, né, para quem jogou o jogo, e o Geralt indo até um lugar, uma costa, uma cidade bem afastada, e lá eles estão com bastante dificuldade de conseguir dinheiro. Então o Geralt conseguiu um trabalho, e isso tudo acontece antes mesmo de o conto começar, tá? E esse trabalho consistia basicamente em traduzir a conversa entre uma sereia e um príncipe, ou mesmo um rei, o líder ali daquele lugar. Ele é tratado como um príncipe, se eu não me engano, mas ele é tipo a autoridade maior ali. E ele precisa traduzir essa conversa porque a sereia fala na língua das sereias e o príncipe fala na língua dos príncipes, né? Esse príncipe está muito apaixonado pela sereia e ele quer que de alguma forma ela se case com ele, ela tipo largue toda a vida dela e se junte a ele, porque aparentemente eles sabem uma forma de fazer com que ela crie pernas, tá? É muito a Pequena Sereia em teoria, né? A Pequena Sereia Dark. Acontece que o Geralt traduz tudo e acaba dando tudo errado, ele não convence a sereia e aí o príncipe decide que não vai pagar o Geralt porque ele não executou o trabalho. O trabalho era convencer a sereia, ajudar ele a convencer a sereia a ficar com o príncipe. Apesar de que o príncipe e a sereia eles já estão juntos, eles já meio que estão namorando. Só que a questão é que o príncipe quer que o Geralt convença a sereia a abrir mão de tudo para viver com ele. Show! Esse é o primeiro ponto, é tipo o estopim, o ponto de partida. Então a gente sabe agora que o Geralt está totalmente sem grana, está junto com o Jaskier e eles não têm nem dinheiro para comer. Os dois estão dormindo na rua até, inclusive. Aí eles estão lá gastando suas últimas moedas numa taverna e chega um homem e se propõe a contratar o Jaskier, porque ele é um bardo famoso, para tocar no casamento da filha dele, se eu não me engano. O Jaskier concorda, né? Só que antes disso ele faz um acordo com o Geralt, porque ele tá dizendo que o Geralt escolhe muitos trabalhos, que ele não faz qualquer coisa e tal. Então ele e o Geralt fazem um acordo, que o próximo trabalho que aparecesse para qualquer um dos dois, eles aceitariam. O Jaskier acaba meio que se fazendo de louco ali, de desentendido, e dá a entender que aquele trabalho estava abaixo do nível dele, mas ele ia aceitar por conta do acordo que ele fez com o Geralt. Eu acho que se ele tivesse sozinho, não tivesse acordo nenhum, ele aceitava igual.
Indo pro casamento, eles descobrem que lá no casamento, na verdade, o Jaskier seria o segundo bardo e a primeira barda seria a Essie, uma antiga amiga e uma rival, mas aquele tipo de rival que não é uma rival que eles se odeiam, sabe? É do tipo, nós temos a mesma profissão e a gente precisa alimentar essa rivalidade porque isso vai fazer com que nós dois cresçamos como profissionais. É mais ou menos isso, é um relacionamento muito bonito, inclusive. Então ele descobre que a Essie, essa outra barda, na verdade ela é a barda principal da festa, e ela toca na festa, acaba conhecendo o Geralt ali e tal, e meio que rola um amor à primeira vista entre a Essie e o Geralt. Ela é uma personagem carismática pra caramba, ela já chega chegando mesmo, e ela realmente é bem interessante assim a construção dela. Ela não demonstra fragilidade, ela é uma mulher forte e que com certeza atraiu o Geralt, né? O Geralt acaba tentando dar um chaveco nela ali, ele tenta dar um beijo nela, ela meio que corta ele e aí segue o rumo. O amigo lá, o Pequeno Príncipe, acaba decidindo que o Geralt precisa ir até a praia lá, porque houve um ataque em um barco de coletores de ostras, que no caso pegavam as pérolas, foi atacado e tal. O Geralt ia investigar e ele ia resolver esse problema, porque já estava acontecendo muito de os barcos serem atacados e tal. Então, Geralt foi contratado para isso. O Geralt não queria, mas aceitou. Então a Essie acaba indo com ele de manhã cedo lá e tal. Eles descobrem mais algumas coisas, começam até um combate no meio de tudo isso. E aqui eu vou resumir um pouquinho mais pra gente não se enrolar tanto, porque o conto é bem longo. Eu acho que é o maior do livro, diga-se de passagem. Até que ele descobre que existe envolvimento de um povo do mar, que aparentemente é um povo que é separado das sereias, tem nada a ver com as sereias, mas que é um povo perigoso que vive ali perto da costa e que eles aceitam as sereias, show, só que os humanos estão indo cada vez mais profundo do mar pegar as ostras e isso está começando a colocar em risco a cidade ali que esse povo mora, esse povo peixe. Tem um nome, mas eu não vou lembrar. Dito isso, o Geralt acaba enfrentando alguns ali, eles acabam negociando e tal, e fica bem claro que se o Geralt continuasse e atacasse o povo ali dos peixes e tal, ia começar uma guerra. A cidade ia acabar guerreando contra o povo do mar e com certeza a cidade seria destruída. Conversa vai, conversa vem, e existem vários dilemas. Geralt e Essie acabam se apaixonando cada vez mais, rola uma química ali entre os dois. E aí, por fim, o príncipe acaba ficando com a sereia e meio que é isso. Não vou falar todo o final para vocês lerem, para deixar um pouco de mistério. A questão aqui toda é que todo esse arco gira em torno do fato de que o Geralt tá apaixonado pela Essie. Ele realmente gosta dela, do jeito dela e tudo mais. Ela surpreende ele de várias formas. Só que ele não se permite manter isso porque ele precisa ficar com a Yennefer. Ao ponto de que ele não parece que ele tá apaixonado pela Yennefer do mesmo jeito, sabe? É como se literalmente a Essie fosse a cura e a Yennefer fosse a doença. Só que ele precisa ficar com a doença porque ele acredita que a doença não tem cura. É mais ou menos isso que acontece aqui. Então, até nos dias de hoje, poderíamos dizer que o Geralt é um gado, né? O que o pessoal fala de um homem que meio que... Eu não sei como descrever isso exatamente, mas acho que ficou bem... Dá pra entender, né? Então ele acaba até se entendendo com a Essie ali, os dois ficam juntos por uma noite e tal, até que eles se separem em um determinado ponto, e aí segue cada um a sua viagem. A questão toda é essa. Esse conto ele é focado exclusivamente em como o Geralt está abrindo mão das coisas por conta da Yennefer. E é tudo muito bonito, a construção do romance dos dois é bonita, a amizade que o Jaskier nutre tanto com o Geralt quanto com a Essie também é bonita. É um conto profundo pra caramba. O último parágrafo dele chega a te dar um soco no estômago. O Jaskier comenta que escreveu uma música sobre tudo o que aconteceu ali e tal, mas que ele nunca cantaria ela pra ninguém. E isso tem um impacto gigantesco. Então, não tem como não ser um dos melhores contos, pelo menos até o livro 2, que foi onde eu li, de toda a trajetória do Geralt até aqui. E aí nós chegamos na animação, que tem por objetivo adaptar esse arco. Mas a animação, já começando a pontuar aqui o que ela se propõe,
ela é muito mais uma. Ela é um filmezinho, né? Ela tem 1 hora e pouca ali. Seria tipo um OVA, mas como é americano, não sei como tratar. Mas ela tem como objetivo principal os combates. Tanto é que existe todo um povo de sereias ali, toda uma construção de uma Atlantis que não existe no conto. Existe um rei, que é o pai do príncipe. O príncipe meio que não opina muito. Existe um filho bastardo do rei. Existe toda uma estrutura gigantesca construída justamente para criar essa tensão política entre o pessoal do mar, ali, o povo sereia e o povo do reino, ao ponto de que existe também essa outra raça de homens peixe, mas ela fica meio que. Eles são tipo usados para meio que disseminar a guerra. E no fim de tudo, tudo aconteceu pelo fato de que a irmã da rainha das sereias queria ficar casada com o rei das sereias, com o Tritão lá. Então quer dizer que eles tiraram toda a culpa dos humanos, de os humanos estarem explorando as ostras e tudo mais, e ao ponto de que eles preferem ir para a guerra e perder várias e várias vidas do que abrir mão das ostras ali, que dão certo dinheiro para eles, e procurar outro meio de gerar dinheiro, né? Então, tirou toda essa culpa dos humanos, os humanos meio que saem meio como bonzinhos, e a culpa foi pro povo sereia ali, que basicamente é uma questãozinha de ciúme bobo, assim, do tipo, eu. Inclusive a irmã, a tia, no caso, da Shinaz, que é a sereia que namora com o príncipe, ela é estéreo. Então, aparentemente é porque isso não é explicado na série. Mas no mundo de The Witcher, quem lida com magia acaba ficando estéreo, tá? Por exemplo, é o caso da Yennefer. Toda a estrutura da Yennefer, toda a história dela é construída com base nisso. O fato de ela quer ser mãe e ela não pode. Então, essa outra sereia, por ser uma maga, imagino eu, ela é estéreo, não pode dar um filho pro rei. E aí acaba que o rei fica com a irmã dela, e daí ela, por conta desse ciúme, dessa briga por querer ficar com o cara, ela constrói todo essa destruição do povo ali, mata gente adoidada, se transforma num Kraken, o Geralt acaba interferindo, luta com um monte de gente. E a animação tem um enredo muito mais visceral, muito mais combate. E ela, em momento algum, ela explora de forma adequada esse romance que é construído passo a passo, bonitinho, lá dentro do livro. Então o que eu posso dizer é que assim, ó, se tu não faz ideia do que é o conto e tu vai pra animação esperando porradaria, meio que um anime, um shonenzão da massa, show, a animação é ok. Agora, se tu conhece o conto, a animação ela vai te decepcionando num ponto que, poxa, dava para ter feito. Só que o Geralt, ele é de uma cultura diferente. Eu não vou lembrar o nome do país do escritor, desculpa. Se vocês lembrarem, põe aí nos comentários. Mas a questão é que o escritor do The Witcher, ele tem uma visão cultural muito diferente daquilo que geralmente a gente vê. Porque ele está em um outro ambiente inserido. Então, o Geralt, ele não é o protagonista fortão, machão e tudo mais. Ele é um protagonista quebrado pra caramba. O tempo inteiro dá pra ver o quão quebrado ele tá. E o quanto a Yennefer é o problema principal dele. E mesmo assim a gente acaba vendo essa construção de que a Yennefer faz bem para ele, que a Yennefer é o amor dele, que eles vão ficar juntos e blá blá blá. E isso eu acho que tira muito do cerne, da essência da obra. E inclusive eu acho que talvez ter excluído isso da série, ter excluído isso das animações, ter excluído isso do jogo, possa ter afetado muito a essência do que foi escrito para The Witcher. E talvez, inclusive, eu acho que parte disso ter sido excluído da série pode ter afetado aí e influenciado a saída do Henry Cavill. Porque eu acho que esse é o grande diferencial do The Witcher. O Geralt é um protagonista quebrado que tá lutando por uma mulher que na verdade não vale o esforço. Inclusive, é um detalhe interessante que muitas vezes a gente vê a descrição da Yennefer como sendo uma das mais belas mulheres e tal, mais charmosa, mais isso, mais aquilo outro.
Só que quando a gente percebe, quando a gente está lendo com calma o livro, a gente percebe que vários dos outros personagens tratam ela muito mal e não gostam dela, xingam ela de tudo que é coisa. Isso significa que não é que ela tenha uma aparência que é assim, tipo a aparência definitiva que todo mundo vai achar a melhor de todas, a mais bonita, a mais sedutora. Não, a questão toda é o fato de que o Geralt enxerga ela assim. Então ele acaba ficando doente por ela. Ao ponto, vamos um pouquinho além, um pouco antes desse conto, nós temos um conto com o conto, inclusive, que é o que começa tudo, o conto do desejo. Eu não lembro se é no livro 2, mas eu acho que é o último conto do livro 1. Não vou lembrar agora. A Espada do Destino, se eu não me engano, é o nome do conto. Que. Não, mas não é. Tá, não, esquece. Ele é no livro 2, sim, e não é a Espada do Destino. A Espada do Destino é o do gênio e tal. Nesse conto que eu tô falando, que eu não vou lembrar o nome, a Yennefer literalmente tá leva o Geralt até uma cidade onde ela vai seguidas vezes e ela tá ficando com o Geralt tipo de noite e durante o dia ela vai e fica com um mago lá da cidade e ela tá em dúvida com quem ela vai ficar e o Geralt, em vez de ficar brabo com ela e dizer assim, beleza, vai lá e fica com ele, que é o certo. Se por acaso tu tem alguém que tá em dúvidas se quer ficar contigo ou com outra pessoa, diga pra pessoa, parabéns, você acaba de decidir, você fica com outra pessoa e eu fico sozinho. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Se a pessoa tá em dúvida de ficar contigo ou com outra pessoa, é porque ela não quer ficar contigo. Ponto final, acabou a história. Mas o Geralt fica desesperado e ele mata esse mago porque é a única forma que ele encontrou de dar uma resposta definitiva para Yennefer. Tá, se tu tem a escolha de ficar comigo ou com ele, é simples, eu vou matar ele, pronto, só vai sobrar eu. E isso mostra o quão viciado, o quão quebrado o Geralt tá. Então o que eu posso dizer para vocês é que assim, The Witcher não é aquilo que está sendo vendido na grande mídia, assim. Ele é bem diferente quando a gente começa a ler a história original dele. E é papo de nerd, o livro é melhor que tal coisa, talvez, mas que se dane, é melhor mesmo. E ponto final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui. Resumindo, a série fala sobre a animação fala sobre combate, monstros e o livro fala sobre o romance. O livro é sobre o Geralt, a série é sobre as sereias. A animação é sobre as sereias. Então é isso, muito obrigado, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que mais vocês querem que eu comente aqui. Quer que eu traga mais algumas coisas de The Witcher? Acho que seria bem interessante. Nos vemos no próximo vídeo e fui!